E aí pessoal, beleza? Meu nome é Henrique. Hoje eu vou estar dando início a uma série de vídeos no meu canal, recém-inaugurado, que vai consistir em fazer as decklists de alguns dos meus decks, assim também como alguns vídeos mostrando os combos que podem ser feitos com as decklists que eu vou apresentar. E futuramente também eu pretendo trazer alguns duelos, envolvendo alguns decks dos meus amigos e tudo mais. Mas bora lá, sem enrolação, começando a decklist do meu Red Eyes. Primeiramente, o mais importante do deck, né, que é o Red Eyes original. Preciso de pelo menos duas cópias dele para ele funcionar. Três cópias para mim já é demais, duas cópias funcionam perfeitamente. Eu gosto de usar duas cópias de arte diferentes porque dá vamos colocar assim, uma característica diferente para o deck. Fora eles dois, eu gosto de usar um dragão chamejante de olhos vermelhos, porque, bom, basicamente ele é um monstro Gemini. Quando ele está no campo ou no cemitério, ele é considerado um monstro normal. E isso é muito bom para alguns combos desse baralho, e que eu vou apresentar no vídeo, que eu irei fazer dos combos. Fora que, por ele ser um monstro Gemini, muitas poucas pessoas conhecem ele, e eu já peguei muita gente com o efeito dele de surpresa. Isso é muito legal. O efeito dele se consiste basicamente em você fazer em dar burn no seu oponente pós a fase de batalha envolvendo esse card. Então ele batalhou ou ele foi atacado, encerrou a fase de dano, você vai dar 2.400 pontos de burn no seu oponente, que é o ataque original dele. E eu já ganhei muito duelo com isso, é muito engraçado. Principalmente por conta do meu baralho, ele se, consiste, ele se basear basicamente em dar burn no meu oponente. Então muitas das minhas estratégias é jogar em primeiro e fazer o meu oponente ir gastando, tomando burn pelos efeitos que ele ativa. Eu vou mostrar as cartas que eu uso para isso, mas seguindo com a decklist. Eu uso 3 do dragão alternativo. Esse bicho aqui é muito bom porque é o seguinte: primeiramente, para ele se invocar, você precisa ter um dele e outro card radiais na mão, o monstro. Você manda o monstro pro cemitério e invoca ele. E isso é muito bom, porque primeiramente ele é um monstro nível 7 e os monstros Exceeds que eu uso, que são os dragões chamejantes, os dragões chamejantes metálicos, que são os monstros que dão burn do radiais, são Exceeds nível 7 que precisam desse monstro para ser feito. Fora que o efeito de mandar um monstro Red Eyes pro cemitério é muito bom. A parte de mandar um monstro Red Eyes pro cemitério é muito bom também, que eu posso me aproveitar disso com o efeito do chamejante. E se ele for destruído, por batalha ou por efeito de card, eu posso reviver o monstro Red Eyes normal do meu cemitério. Se você reviver o dragão do Red Eyes original, ele volta com o dobro de ataque, com 4.800. Seguindo para os radiais grandões ainda, eu uso dois dragão metálico das trevas de olhos vermelhos. Esse cara aqui é muito bom, o efeito dele é muito bom mesmo. Ele é uma parte muito importante para os combos desse baralho. Antigamente, quando ele era limitado a um, né? Quando ele não tinha tomado as erratas ainda. Essa carta aqui eu acho que foi uma das cartas que mais tomou errata no Yu-Gi-Oh! Tomou umas três, mudaram o texto dele três vezes. E, sinceramente, se tivesse o. Se ele ainda fosse do texto antigo e fosse liberado a 3, esse deck aqui ficaria muito mais insano, ficaria muito mais legal, daria pra fazer muito mais coisa. Mas, por enquanto, só dois dele é muito bom. Já ajuda na consistência do deck. Mas a principal carta para consistência do deck é esse carinha aqui, o Dragão Metálico Negro. Esse cara aqui é o buscador do deck. Ele é a única carta no deck que busca qualquer carta Red Eyes, Olhos Vermelhos. Se ele for campo cemitério. De qualquer forma, ele busca. E esse efeito não é uma vez por turno. Então, se você enviar ele uma vez para o cemitério, ele volta. Você busca uma carta. Aliás, você envia ele para o cemitério uma vez, você pega uma carta. Se você trazer ele de volta de alguma forma e enviar ele de novo para o cemitério, você pode buscar outra carta. Isso é muito bom. Fora que ele serve de equipamento. Se você pode equipar ele monstro Red Eyes e esse monstro ganha 600 pontos de ataque. A última das cartas Red Eyes monstros que eu uso é a Pedra Negra das Lendas. Essa carta aqui é muito boa também, você dá normal dela, tributa ela própria e invoca qualquer Regiais de nível 7 ou menor do deck. Porém, uma observação que essa carta não invoca o alternativo, pois o alternativo não pode ser invocado por invocação especial que não seja pelo próprio efeito. Fora que ela tem um efeito no cemitério, que você pode devolver um Red Eyes para o deck, pode ser monstro fusão, qualquer Red Eyes, e pegar ela de volta para sua mão. Só que quando você ativa esse efeito, você não pode ativar o outro efeito de invocar no mesmo turno. Infelizmente. Por ser um deck mais antigo, o Red Eyes tem essas limitações. Agora, iniciando os monstros que dão suporte para o deck, para fazer os Exceeds praticamente. Eu uso dois do Espírito Tene Vishuda,
Ele é muito bom, cara. Essa carta aqui já me salvou bastante. Ele dá um suporte muito bom pro deck. Porque além de ser nível 7 e de trevas, pra fazer os Exceeds, ele tem um outro efeito. Que quando você controlar um monstro normal e ele estiver na sua mão ou no cemitério, você pode banir ele e. E com isso você pode dar uma carta no lado do campo do seu oponente e devolver ela pra mão dele. Isso é muito bom. Outro card que eu uso de suporte para fazer os Exceeds é o Dragão da Nova Visão. Ele, assim como o Tenny, ele é nível 8, nível 7, perdão. E devido a isso, ele pode ser usado para os Exceeds. Fora que, para invocar ele, você precisa fazer a invocação especial de um monstro dragão de trevas. Com ele estando na sua mão, aí ele se invoca especialmente. E se você usar ele para fazer um monstro Link, você compra uma carta. Isso é um efeito adicional dele, que é muito bom também. Agora entrando nos monstros, que eu só uso uma cópia de cada. Eu uso um dragão Omni brutal, porque esse cara aqui às vezes encaixa em alguns combos que eu venho. Fora que ele já me ajudou bastante, às vezes, como por exemplo, se ele estiver no campo ou no cemitério e o monstro seu for destruído, você pode invocar ele por invocação especial. E quando ele é invocado por invocação especial de qualquer forma, não precisa ser pelo efeito dele, você pode descartar uma carta, dar alvo no monstro, qualquer monstro no campo, e você pode pegar no seu deck um monstro que tem o mesmo tipo e atributo do monstro que você selecionou. Você pode selecionar ele próprio, inclusive, como ele é dragão e treva, você pode pegar praticamente qualquer carta desse deck para sua mão. Eu uso também um dragão, um caído de Albaz, né? O dragão, um caído de Albaz, porque ele é do tipo dragão e trevas, e ele comba com o seu hierárquico das lendas que eu uso. No deck de combo eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona esse combo com eles, mas é bem básico. Eu uso também um Mago Negro e um Dragão Sombra Verificador. O Mago Negro, basicamente para fazer o Dragoon, né, que é o Red Eyes mais forte de todos. E ele praticamente é o maior brick desse baralho, sendo bem sincero. O Dragão Sombra Verificador ele também é usado como matéria de fusão para fazer o Dragão Cometa Meteoro Negro. Porque o monstro exige um dragão de nível 6 e trevas, se eu não me engano. Porém, agora saem algumas cartas novas, como os bichos. Os bichos são todos dragões de nível 6. E eu tô pensando seriamente em tirar ele e colocar 3 bichos desse baralho. Que eu posso usar, além deles serem hand traps, eu posso usar ele para um deles para fazer a fusão. Apesar de que esse cara não é tão ruim assim, porque diferente do Mago Negro, se ele estiver na minha mão e meu oponente declarar um ataque, eu posso invocar ele em modo de defesa, e quando ele é invocado, eu ganho metade da defesa dele nos pontos de vida. Então eu ganho mais 1.200 pontos. E ele tem 2.400 de defesa, então isso já me salvou bastante. Principalmente quando eu ia tomar um Access Code que bate 2 vezes. Quem joga contra Ignister ou Mac sabe o que eu tô falando. Agora, partindo para as armadilhas, eu uso um Retorno dos Olhos Vermelhos. Essa carta aqui é muito boa, porém eu não vejo necessidade de usar mais de uma dela, até porque ela é buscável. Ela basicamente é o seguinte: se você controlar um Red Eyes, isso é uma parte ruim dela, você pode reviver um monstro normal do seu cemitério. Inclusive, você pode reviver até mesmo o próprio Mago Negro com ela. Um efeito secreto dela, caso ela seja destruída, enviada para o cemitério, você pode invocar por invocação especial qualquer monstro Red Eyes que esteja no seu cemitério. Fora ela, eu uso também duas Fusão dos Olhos Vermelhos. Ela é muito boa, porém tem aquela bela travada que ela dá, né? Que se você ativar ela, você não pode fazer normal ou especial, então eu só uso duas dela mesmo, e isso nunca me fez falta e nunca me prejudicou também. Para buscar essas cartas mágicas e armadilhas, eu uso a intuição, eu uso 3 intuições dos olhos vermelhos, que essa carta aqui, ela também é muito importante para o combo desse baralho, porque é o seguinte: como custo, ela envia qualquer monstro olhos vermelhos da mão ou deck para o cemitério. Aí eu posso adicionar uma magia armadilha que cite olhos vermelhos para minha mão. Só esse efeito de enviar um Red Eyes para o cemitério já ajuda muito, porque muitas vezes, porque esse deck consiste bastante também em enviar cartas para o cemitério e ressuscitá-las com as cartas que vão vir a seguir. Como o monstro que renasce. Eu uso também um por um, que você pode fazer especial do Dragão Metálico das Trevas. Dragão Metálico Negro, desculpa. E começar o combo sem ter dado a sua normal. Isso te ajuda bastante. Eu também uso uma do Espelho do Dragão. Essa carta aqui é muito boa, porque se tiver um Albaz no cemitério ou dois monstros normais,
eu posso fazer usar as fusões que eu uso no Extra Deck. Logo mais vocês vão ver. Eu vou mostrar quais fusões que eu faço com ele. Para reviver os monstros do cemitério, eu uso 3 retornos do Senhores do Dragão. Porque além dela reviver monstros nível 7 e nível 8 dragão, elas também os protegem. Se você tiver, tipo, 3 monstros dragão no, no campo e ela tiver uma delas no cemitério, se o seu oponente tiver uma Raigeki, você pode banir ela e seus monstros estão salvos de serem destruídos por efeito. E por batalha também. Isso é interessante, porque eu já combei muito essa carta com o dragão chamejante. Eu dava normal extra dele, transformava ele em monstro de efeito. Aí meu oponente não lembrava que eu tinha essa carta no cemitério. Ele batia no meu monstro, achando que ia destruir ele. Aí eu bania ela, o meu monstro ficava inteiro. Encerrou a fase de dano, ele toma 2.400. Eu já ganhei alguns duelos fazendo isso. É bem engraçado. Eu uso duas da Fascinação das Trevas, porque praticamente todos os monstros desse deck são de trevas, né? E esse deck, querendo ou não, às vezes ele dá uma brincada, então é bom rodar pelo menos umas duas dela. Agora, para a parte de burn do meu deck, eu uso as correntes de energia. Essa carta aqui é insana para dar burn, porém ela te afeta também, então você tem que ficar esperto para usar ela. Você tem que tipo, fazer o combo perfeito e ter certeza de que seu oponente não vai usar ela contra você. Porque é o seguinte, toda vez que eu ou ele ativar uma carta da mão, um efeito da mão, pode ser Hand Trap ou qualquer coisa, a gente tem que pagar 500 pontos de vida. E é toda vez. Não é uma vez por turno. Se tiver duas dela, vai ter que pagar 1.000. Se tiver três, vai ter que pagar 1.500. Isso é cabuloso. Aí, por exemplo, além disso, sempre que essa carta ativa, sempre que alguém for ativar o efeito da mão, invocar monstro da mão ou baixar a carta mágica e armadilha da mão. Basicamente, qualquer ação que você for fazer com a mão, você vai ter que pagar pontos de vida para poder fazer. Elas são muito boas, eu inclusive uso elas nos meus espaços para Hand Trap, porque, querendo ou não, o deck meio que roda em torno desse tipo de interação. Mas fora elas, eu uso 3 Ashes, só isso. Eu estou pensando em colocar os bichos também, aí vai aumentar para 6 o número de Hand Trap nesse deck. Mas as Ashes, só 3 Ashes nesse deck aqui para mim já ajuda bastante. Agora, indo para o meu extra deck. O principal link que eu uso para esse baralho é o Dragão Golpeador. Por quê? Porque aquele dragão metálico negro dragão metálico negro, nossa, é tanto dragão metálico que eu fico me confundindo, né? Dragão metálico negro, ele tem que ser enviado do campo cemitério para poder ativar os efeitos. Então, basicamente, eu uso esse bicho para enviar ele. Aí eu pego o dragão metálico negro das trevas, que é o de 2.800 pontos, né? Para minha mão, aí eu bano ele para invocar ele, e com ele eu trago de volta o Dragão Nota Visão. Isso é um combinho que eu já vou dar, que eu vou mostrar no vídeo de combo do deck. Então, fora ele, eu uso o Link Caribou e o Anima Renunciado de Link 1. Esse cara aqui é muito bom, já me salvou de umas situações e sempre é meme usar ele, que o cara sempre esquece que eu tenho ele no baralho, é engraçado demais. Outra carta importante também é o Celerático da Lenda. Eu usava dois dele, porém eu tive que colocar algumas engines do Albaz aqui nesse deck, então eu preferi só rodar um. Ele basicamente, na vez do oponente, em qualquer momento você pode tributar um monstro da sua mão ou do campo, incluindo ele próprio, e devolver sem dar alvo uma carta no campo para a mão do dono. E isso é muito bom. E se você tributar ele próprio, se ele for tributado, e tiver no cemitério, você pode invocar qualquer monstro dragão do seu deck com ataque e defesa zerado. Então o que eu faço com isso aqui basicamente? Eu vou dando uns spoilers, né? Mas eu vou falar isso de novo no vídeo de combo. Eu faço ele, espero meu oponente invocar pelo menos uns dois monstros que sejam interessantes para mim. Aí eu ativo esse, devolvo um para mão e com ele caindo no cemitério, eu invoco o Albaz. Com o Albaz entrando, eu descarto uma carta e uso outro monstro do meu oponente para fazer a fusão do Albaz. Aí com isso eu consigo fazer às vezes um Mirror Jade. E aí já complica mais pro meu oponente. Que aí eu já tenho outra carta para banir os monstros do deck dele. Do que ele for invocar. Agora, partindo para os Exceeds. Os Exceeds mais importantes do deck são os dragões metálicos chamejantes de olhos vermelhos. Né? Esse cara aqui é cabuloso, que ele dá 500 de burn para cada efeito que o seu oponente ativar. Se tiver dois dele, o seu oponente vai tomar 500. O importante de falar dele é que ele só dá 500 na resolução. Então, tipo assim, se seu oponente der alguma carta que devolva para a mão, ou se livre dele sem destruir, que ele tem um efeito de proteção, de destruição por destruição, né? O efeito dele infelizmente não triga.
porque a carta tem que terminar de resolver o efeito para ele trigar, mas ainda assim é muito forte. Fora que ele tem o efeito de ressuscitar monstros normais do cemitério. E isso é muito bom. Outro Exit que eu uso é a Besta Fantasma Mech Drakozak, sei lá, nome estranho. Ela invoca duas fichas e eu posso destruir uma ficha e destruir uma carta do lado contra o meu oponente. Esse efeito não é rápido, mas eu gosto de usar ela porque faz uma ficha, faz dois monstros, faz ela mais duas fichas, aí eu estouro uma das fichas para destruir uma carta do meu oponente. Isso é interessante. E tem muita gente que prefere usar esse cara aqui no lugar dela, só que pra mim, sinceramente, eu prefiro usar, já vi mais vantagem em usar ele. O último Exit que eu uso é o número 11, o Grande Olho. Essa carta é muito importante e é muito boa também para esse deck, porque já me salvou de muitas situações muito graves, porque eu posso associar uma matéria dela, dar alvo no monstro do meu oponente e tomar o controle dele pro resto da partida. E se esse bicho sobreviver por mais um turno, eu posso pegar outro monstro dele, isso é muito bom. Agora, entrando na engine do Albaz, eu uso 4 cartas no extra deck. Eu uso esse cara aqui, que serve basicamente para bater. Uso o Lubellion e o Albion. E também o Mirror Jade, que não pode faltar, né? Que é a mais importante dessas fusões. Esse aqui já é um deck meio padrão hoje em dia, né? Mas basicamente, esse aqui, ele para cada... Eu somo os níveis dos monstros que eu usei para fazer ele, e ele ganha 100 de ataque para cada. Pela soma dos níveis. Então, se eu fizer um monstro com a soma deu 12, ele vai ganhar mais 1.200 pontos e ele fica grande. Esse cara aqui, eu posso fazer outra fusão, além dele, ou pelo efeito dele, eu descartando uma carta. Eu uso monstros que estejam no campo, cemitério, mão ou banido. Esse cara aqui, eu mando uma carta que cite Albaz para o cemitério do meu extra deck e ele bane um monstro no campo sem dar alvo. E se ele for destruído, eu posso ativar o efeito dele no cemitério e todos os monstros no campo no campo do meu oponente vão ser destruídos na fase final. E esse bicho aqui é basicamente a mesma coisa do Lubellion, só que ele exige matérias diferentes e não precisa descartar uma carta. Só que ele, em vez de devolver para o deck, ele bane as cartas. E só pode fazer campo, mão e cemitério. Agora, outra fusão que eu uso também é o primeiro dos dragões. Eu uso ele para, eu uso aquela magia Dragão do Espelho para fazer ele, basicamente, e as fusões do Albaz, né? Mas ele principalmente, porque ele exige dois monstros normais e esse cara aqui trava o jogo, que é uma beleza. Já me salvou muito. Porque, supondo que eu não tenho nada no campo, tenho dois monstros normais no cemitério, que não é tão difícil assim nesse deck. Eu ativo, bano os dois monstros normais e invoco esse cara. Esse cara aqui ele só pode ser destruído em batalha por monstros normais e ele é inafetado por efeitos que não sejam. Inafetado por efeitos de monstro. Ele só pode ser destruído por monstros normais. Isso é muito bom, já me segurou muito o jogo pra mim. Por último, as fusões do Red Eyes, né? Que é o Dragoon, que é o boss desse deck praticamente. Tento não fazer ele não ser, mas infelizmente é a realidade. O melhor Red Eyes que tem. Ele acho que dispensa apresentações. E o Dragão Cometa Meteoro Negro. Esse bicho aqui é muito importante porque, sinceramente, ele é o monstro mais forte que eu tenho em questão de ataque. E já tive muita dificuldade de, tipo assim, tirar um Blue Eyes do campo porque eu não conseguia destruir ele ou roubar ele. Então eu tinha que matar ele na porrada. E esse bicho aqui é o monstro mais forte que eu consigo fazer. Fora que o efeito dele dá um burn legal também no seu oponente, e isso é muito bom. Além de quando ele é destruído, eu posso focar um monstro normal do cemitério. Pois é, então é isso, galera. Fiquem no aguardo pelo vídeo de combo do Red Eyes, onde eu vou mostrar alguns combos que eu faço com o deck. E algumas dicas para jogar também. Mas antes de terminar, fazer mais uma observação. Para usar esse cara aqui, se alguém preferir usar uma engine diferente da minha, eu também recomendo, além dos bichos, esse cara aqui. Que ele é outro monstro dragão de nível 6. Ele, quando uma carta mágica ou armadilha sua for destruída, ele estiver na mão no cemitério, ele se invoca e você pode escolher qualquer magia no seu cemitério ou armadilha e setar pro seu lado do campo para você usar quando você quiser. Isso é bem interessante também. Outra observação que eu posso fazer para esse baralho também é se você escolher não usar o dragão ou não tiver dinheiro para comprar, você pode acabar usando a fusão com o Rei Caveira, que é o Arquidemônio, Dragão, Caveira Negro. Esse aqui exige, em vez do Mago Negro, um Rei Caveira. E recomendo que seja o Rei Caveira normal, porque aí você pode usar direto do deck. Porque tem o Rei Caveira, que é do Red Eyes. Porém você não pode invocar ele direto do deck usando a Red Eyes Field. Ele tem que estar ou no seu campo ou no seu, ou tem que estar no seu campo, basicamente, porque tem que ser um monstro normal Arquidemônio. Isso aqui é meio ruim. Esse bicho aqui é muito bom, mas eu prefiro usar o dragão a ele. E eu não quis colocar o Rei Caveira
pra usar as 3, né? Porque, querendo ou não, ia ser um brick a mais. E esse bicho aqui nunca me fez falta, apesar de eu gostar bastante dele. Mas, resumindo é isso, pessoal. No deck de combo eu dou mais algumas dicas, se vocês quiserem. E qualquer dúvida é só falar aí no comentário. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.